Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar e juntamente hoje, aqui na terça-feira, segundo dia da semana, vamos conduzir essa aula, né, Jonas? Isso mesmo. Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar aqui no chat acompanhando o que vocês estão dizendo aqui, ó. Já tem muitos bom dias aqui, ó. Bom dia a todos, a Rebeca disse aqui. Então, bom dia, sejam bem-vindos aqui. Começando essa terça-feira aí. Ontem choveu um pouco aqui na capital, bastante, né? Bastante lá perto de casa. Ontem choveu um pouco aqui na capital, não sei aí se na sua cidade choveu. Ontem deu uma mudança de tempo, hoje já está o clima até que razoável, digamos assim, bem legal hoje, né? Tá razoável, sim. Hoje nós vamos dar sequência a essa semana, né, de conceitos. Vamos dar uma revisitada, vamos dizer assim, em alguns conceitos que vocês já conhecem. Na aula de ontem trabalhamos e demos uma missão para eles ontem, né, Jonas? Isso mesmo, né? Ontem foi passada a missão ali para vocês para recalcular, né? Isso. Outro modelo de como calcular lá a questão do pão e lá da mortadela, né? Isso. Então, assim, ontem eu vi algumas postagens, então o objetivo do sexto ano é refazer o cálculo, tá? Então, foto de caderno. Nós queremos ver aqui foto de caderno. Então, tira lá a foto do seu caderno de como você fez para chegar na resposta final, né, Osmar? É verdade. Usa a criatividade para chegar, né, em outro tipo de resposta que não pode ser diferente daquela que a gente já conhece. Mas a matemática tem muito essa característica, né? Então, às vezes, você segue um modelo e num start, assim, né, Jonas? Alguém aparece com uma solução que a gente nunca imaginou. E o professor é muito didático, o professor é muito sistemático na hora de resolver por conta da própria formação, né? Nós somos técnicos mesmo, né? Não só isso, nós geralmente acontece muito, aí eu acho que os professores vão até entender o que eu estou falando, nós já temos meio que uma linha de raciocínio. Nós já montamos essa linha de raciocínio porque já fomos acostumados para isso. Mas o aluno, né, você aí aluno, monte a sua linha de raciocínio, monte ali a forma com que você pensou, que nem nós colocamos ontem, né? Nessa missão vocês não precisam literalmente fazer as contas. Pode colocar o seu cálculo mental, como que vocês fizeram, como que vocês elaboraram, a forma ali, o contexto, aí é de vocês aí a criatividade, como vocês construírem. E lembrando, missão 3 aí do sexto ano, nós queremos ver o caderno aí de vocês, da atividade, do exercício lá, do pão que nós colocamos ontem, né, Osmar? É verdade. Essa sequência de aulas, de segunda, terça e a aula de amanhã, vocês vão perceber que elas têm um sentido mais, não sei qual que é a palavra, vamos chamar de saboroso, entre aspas, assim, em relação aos conceitos. Amanhã a gente tem uma proposição de uma atividade um pouco mais dinâmica, mas vocês vão perceber que elas são bastante conceituais. E a ideia é bastante, a ideia de hoje é justamente trabalhar esse conceito. Vai aparecer para vocês aí, ó, tá? O título da aula, números naturais, prática no cotidiano, né? O próprio título já sugere o que a gente vai encontrar no decorrer da aula, tá? A habilidade selecionada para essa aula, tá bem? Tá? É a EF06MA03. O que ela propõe? Que a gente solucione problemas que envolvam cálculos. Tá, okay? Esses cálculos podem ser mentais, como o professor Jonas frisou bastante ontem, né? E é importante essa questão do estímulo cerebral, né? Vamos falar assim, tá? Ou escritos também, tá? Não tem problema nenhum. E esses cálculos podem ser exatos ou aproximados. E aí você já tem essa noção, já tem essa prática, tudo bem? O legal dessa história é que nós vamos usar os números naturais por meio de estratégias pessoais, que recai naquilo que a gente conversou ontem, né? Você tem N caminhos, algumas possibilidades para encontrar a resposta. Qual que você vai usar? A gente insiste muito nessa questão, né? Poxa, você vai usar a que você mais se adapta, a que você mais se ajusta, aquela que você tem mais facilidade. É comum isso aí, tá? Não sigam um modelo engessado que o professor Osmar falou que tem que fazer assim, o professor Jonas falou que tem que fazer assim. Não é isso, a ideia não é essa. É que você use
possibilidades diferentes, use a sua criatividade, busque alternativas e chegue no resultado, né, Jonas? O aluno construiu o próprio conhecimento, né, Osmar? Perfeito. Então, essa ideia aí de vocês mesmos construírem aí, colocarem a forma com que vocês pensam. Dizem, né, colocam, né, eu já até ouvi muitas vezes isso, né, que errado é não pensar, né? Errado é não elaborar. Então, não existe coisa errada aí. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais fácil. O errado é não fazer. Então, tentem sempre, elaborem, coloquem lá o pensamento de vocês para a gente dar uma olhada lá e ver o que vocês estão pensando aí, de como vocês solucionariam o problema, né? Eu sempre insisti com os meus alunos que que a tentativa e o erro é bastante comum em matemática e não é coisa do outro mundo, não. Pelo contrário, né? A gente recai naquela máxima lá que diz que errando é que se aprende, e tem um sentido bem curioso e importante para essa frase. Tá ok? A gente vai descrever, né, um pouco da situação onde você vai encontrar, já é comum, né? A introdução da aula é sempre esse conceito, e esse conjunto dos números naturais, ele faz parte da nossa rotina, você já deve ter percebido isso, né, de uma maneira que a gente nem se dá conta, de uma maneira que a gente nem percebe. Quando a gente faz algum tipo de cálculo, por mais comum que ele seja, nós estamos trabalhando essa ideia especificamente aí do conjunto dos naturais. Tá? Dependendo do cálculo que você faz, você vai encontrar outros conjuntos numéricos que a gente desenvolve e trabalha aí no decorrer dos anos. Tudo bem? Tá? Onde você vai encontrar isso? Poxa vida, esses dias eu estava soltando um peão lá em casa. A prática de soltar um peão, mas não aqueles peões, né, que a gente compra, né, aquela coisa tradicional de você enrolar fieira, que é um negócio difícil, requer habilidade. Estava tentando ensinar minha filha lá, ela desistiu. Enrolar fieira, nossa, Pois essa saiu do baú, hein, Osmar? Qualquer dia eu vou trazer um peão aqui, eu vou ensinar para vocês como que se faz, como se solta um peão da forma clássica mesmo, né? Nada desses peões que você coloca, né? Aperta o botãozinho e ele sai rodando. Né? Isso aí não. Falta um pouco dessa coisa, né? Essa modernidade toda aí traz muitos benefícios, né? Mas um pouquinho de saudosismo também não faz mal. Tudo bem? Ontem a gente falou da questão da padaria lá do pão e da super mortadela. Super cara. Eu li alguns comentários lá também, o pessoal falando, pô, professor, essa mortadela é de ouro, tá? A ideia não era essa, gente. Na hora a gente criou o exercício lá, me desculpa, eu botei uma mortadela um pouquinho mais cara do que o convencional, tá bom? Um pouquinho inflacionada, né? Um pouquinho inflacionada, tudo bem? Tá? Ao fazer compras, né? Eu coloquei aqui uma pista, não é isso? E ela está numerada aqui, ó. Qual que é a ideia quando a gente pensou em colocar essa pista de atletismo aí? Saudade de correr, né, Osmar? Saudade de dar uma corridinha, né, minha filha? Tá? Então aqui a gente tem a numeração, os posicionamentos de largada, e tem uma curiosidade em relação às pistas de atletismo, né? Elas dentro, né, daquelas arenas, dentro dos estádios, elas são circulares. Isso. Então tem sempre uma questão. O indivíduo, o atleta que sai aqui, ó, por exemplo, na raia, chama-se raia, na raia 1, o que ele vai correr, supostamente, é menos do que o atleta que corre lá na raia 6. Então, o que acontece? Na hora de montar essa estrutura, o que acontece? O atleta que está lá na raia 6, ele está adiante na pista. Já perceberam isso aí? Já assistiram alguma prova de atletismo? É bastante comum. Então, existe matemática ali no atletismo. Não seria justo o cara que larga na raia 1 e o que larga na raia 6. Por quê? Porque a distância que eles percorrerem ali seriam outras. Então, são curiosidades que você vai encontrar nas mínimas coisas, né, e de repente você vai observar. O esporte, matemática, tem tudo a ver. Uma hora que você tiver um tempinho aí, faz uma pesquisa que você vai ver que o esporte, né, além de tantas e tantas outras coisas, ele não vive sem a matemática. Beleza? Tá? Vamos dar sequência aí? Ó. Tá? Vamos dar um sentido prático aí para a aula. Contextualizar. Contextualizar é dar sentido, né, Jonas? Colocar na vida real, né? Colocar real. No nosso cotidiano, que nós vemos ao dia a dia, né? É isso aí, tá?
Vamos criar a situação aqui, ó. O carro de Paulo tem a capacidade para 45 litros de combustível, tá? O famoso tanque lá de combustível. Em certo momento do dia, o Paulo resolveu abastecê-lo em um posto ali perto da sua casa. Tudo bem? Ao completar o tanque, ele percebeu que tinham sido colocados 23 litros de gasolina. Beleza? Tá? O carro não é flex, é gasolina, tá? E que cada litro lá no posto que ele abasteceu custa R$ 3,89. Tranquilinho? Se ontem a mortadela estava caro, hoje a gasolina está barata. Porque barata? eu Sério? não acho esse preço não acho esse preço aí para abastecer. Bem sincero aí, ó. Já estou pagando quase mais de R$ 4. Bom, eu como só abasteço meu carro com álcool, eu estou meio sem noção do preço da gasolina, tudo bem? Mas é isso aí, tudo bem? Então tá lá, tá? A descrição do problema e já aparece a primeira atividade para vocês, ok? Paulo abasteceu 23 litros de combustível lá no posto perto da casa dele e cada litro de combustível, no caso ali a gasolina, a R$ 3,89, uma promoção, segundo o professor Jonas, e a gente quer saber, né, utilizando aí os números, né, naturais, essa ideia de produto de multiplicação, quanto que o Paulo gastou para reabastecer o carro. 3 minutinhos para vocês, tá? Rapidinho, tá? Faz com calma. Tá? Pode usar a calculadora? Pode, não tem muito problema. Mas qual que é a ideia? Professor, vou fazer na raça. Beleza? Então a gente espera o resultado daqui a 3 minutos. Beleza? Retornamos aqui. Olha, Osmar, Legal. muitas respostas. A maioria que eu pude localizar colocou R$ 89,47. Beleza. Então, por exemplo, ó,
A Larissa colocou isso e ela perguntou se ela acertou. Certo. Nós vamos ver já a resposta aqui. Encontrei também, por exemplo, a Amanda. A Amanda colocou assim, ó. Paulo gastaria R$ 89,47 para abastecer o seu carro. Então, muitos colocando isso daí. E muito legal, ó. O Arthur, gostaria de colocar a resposta do Arthur, Sim. porque foi uma das aulas, se eu não me engano, do início do terceiro bimestre, que foi sobre arredondamento. Sim. Sabe o que ele colocou? Ele colocou assim, ó, R$ 90 arredondando. Ai, que legal. Então, é uma ideia aí, né, que nós utilizamos muito essa questão do arredondamento, né? Nós prestamos muito nisso, foi inclusive uma das aulas do início, né? Gustavo também colocou, ó, R$ 89,47. Eu fiz a conta no papel. Lá na minha resposta, Opa. Professor, por favor, né, para ler a resposta dele. Legal. Tá certo, Osmar? É isso aí, né? Parabéns a todos que participaram, que fizeram, né? E, assim, agradecer o pessoal, né? Alguns aqui que me mandam algumas palavras de apoio. Muito obrigado, Cauã. Espero que o Paulo Guedes Baca esteja assistindo. Obrigado, Paulo. Valeu mesmo. Chegou sua mensagem. Muito obrigado. Tá? E de maneira, o pessoal me corrigindo também, dei uma olhadinha. O pessoal ele falou que, acho que foi o Felipe, ele falou assim, professor, hoje não é o segundo dia da semana, hoje é o terceiro. Então, o pessoal não deixa escapar nada, tá? Mas é isso, tudo bem? Vamos ver a resposta para eles? Tranquilinho, tá? Então, aí nós temos aqui, 23 litros de combustível que o Paulo colocou lá no tanque lá do carro. Na realidade, ele não colocou no carro, né? Alguns são preciosíssimos, né? Não colocou no tanque, né? E a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente fala aqui, né? Porque é um negócio doido. Qualquer coisinha já vem, o pessoal critica, né? Mas enfim, tá? Ao se fazer 23 vezes 3,89, chegamos lá nos R$ 89,47. Improváveis, né? Se eu der R$ 100, improváveis 3 centavos de troco, né? No arredondamento aqui, pensando aqui no 7, né? Então, o que acontece? Foi legal, aí ele falou da questão do arredondamento, né? E é isso mesmo. Na prática, aí a gente teria R$ 89,00, arredondando, e 50 centavos. Mas né? não precisa de troco, Osmar. Passa o cartão lá e dá um jeito, né? A gente não mexe com nota, dinheiro, nem nada. A revolução do cartão. Tem um probleminha daqui a pouco, a gente vai comentar sobre essa questão. Aí, tudo bem, gente? Parabéns a todos que acertaram. O cálculo em si, não sei o método que você utilizou, algum falou aí que fez na raça, fez no papel, beleza, essa a ideia mesmo. A gente já insistiu bastante nesse tipo de cálculo e a gente tem que se acostumar com ele e essa é a ideia mesmo. Tranquilo? Tá? Sim, e é muito legal, né, Osmar, que essa questão é muito interpretativa. Você consegue interpretar que ali, no caso, é uma multiplicação, né? Consegue enxergar nesse formato. É verdade. Sabe o que eu acho? Assim, a gente tem todos esses mecanismos tecnológicos, toda essa revolução. Hoje ninguém vai abastecer o seu carro, por exemplo, e se preocupa em ficar contando dinheiro, por exemplo. Mas o grande barato todo desse processo, né, e lá no ensino médio a gente vai trabalhar a ideia de função, é você perceber que por trás, né, daquela engenhosidade toda, né, daquelas máquinas que fazem cálculos incríveis, rapidamente, com eficiência, um ser humano que criou aquilo, um ser humano que desenvolveu aquilo. Então, nada surgiu por acaso, não caiu do céu, não. Foi alguém que estudou, alguém que se preparou, alguém que desenvolveu tecnologia. Eu falava sempre para os meus alunos assim, que a capacidade intelectual, né, o que a gente produz intelectualmente, ele tem que ser muito valorizado, né, porque alguém trabalhou muito, estudou muito para chegar e desenvolver tecnologia para que a gente usufrua tudo isso de alguma maneira. Parece fácil chegar lá e chegar, né? Mas existe uma estrutura, existe um desenvolvimento todo por trás disso. Quem sabe amanhã é você que está fazendo esses processos, desenvolvendo tecnologia, criando, né, coisas novas aí. Isso é bastante legal. Vamos para o próximo, Jonas? Bora lá. Bora lá.
Tá ok? Bom, o problema é o mesmo, né? Acho que vocês já estão até meio acostumados, né? Que a gente usa muito essa estrutura. Carro de Paulo, 45 litros. Ele abasteceu 23 litros de gasolina a 3,89. E ao realizar o pagamento, olha lá, citando aquilo que falou, né? Ele pegou a nova nota de 200, tá? A nova nota de 200, ó, e pagou com essa nota, certo? Quanto que ele recebeu de troco? Tudo bem? Então ele pagou com uma nota, Pagou né? com uma nota. Foi lá, abasteceu lá, os R$ 89,47, como vocês já bem descobriram. E na hora de pagar, ele foi lá no caixa eletrônico e tirou uma nota de 200. Né? Ninguém quer se livrar de uma nota de 200. Mas chegou lá, pô, vou pagar com ela. Né? O pessoal fica meio bravo, né? O pessoal do troco. Quando você vai pagar com a nota de 100, o pessoal já olha meio torto, tá? Imagina com a de 200. Mas é dinheiro, tá? E dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro, para ser bem redundante, a gente não pode desprezar. Beleza? Então a ideia aqui é que o Paulo pagou lá com uma nota de 200. Quanto que ele recebeu de troco? Especialmente essa conta aí, ó, eu queria que vocês fizessem na raça, sem a calculadora, porque às vezes eu sempre falava para os meus alunos, às vezes uma subtração ela é mais trabalhosa e mais difícil do que uma multiplicação ou qualquer outra situação, dependendo do caso. Então subtrair é um negócio que às vezes tem que tomar muito cuidado, beleza? 3 minutinhos a gente já retorna também. Retornamos aqui. Olha, muitas respostas, a Legal. maioria aqui, Osmar, colocando R$ 110,53. Uhum. Eu achei algumas respostas muito interessantes aqui. Por exemplo, o Theo colocou o seguinte:
ele receberia de troco, né? No caso, o valor de R$ 110,53. Só que, no caso ali, ele deveria ter ficado bravo. Espero que gostem do que ele fez. No caso, foi feito um cálculo mental aqui, né? Ele elaborou um cálculo mental. A Luísa também fez a mesma coisa. R$ 110,53, feito na raça, de cabeça. Opa, isso aí. Boa. Achei do Guilherme. Do Guilherme ele colocou assim, ó. Paulo recebeu R$ 110,53 de troco. Aí ele pediu para falar o nome dele. Tô falando o seu nome aqui, Guilherme. Aí eu achei do Arthur, ó. Olha essa, a sacada do Arthur aqui, ó, foi ótima. Boa. Arthur, é isso mesmo que acontece. Uma coisa é teoria, às vezes outra coisa é a prática, vida real, né? Ele colocou assim, ó. O troco, sabe quanto seria o troco, Osmar? R$ 110,50. Porque não existe forma de dar 3 centavos de troco. Verdade. Isso acontece mesmo. Às vezes, vamos colocar aí, eles te dariam R$ 110,55 de troco. Mas é a verdade mesmo, acontece no real. O que acontece muito é que eles não têm o troco, né, Osmar? Não existe. Nós não temos mais essa, por exemplo, dos centavos, né? É verdade. Teve uma aula anterior, a gente está falando questão de dinheiro também, e a gente comentou da famosa moedinha, né? Já não tão famosa moedinha de 1 centavo, né? E aí eu perguntei, mas será que ainda existe moeda de 1 centavo? Muitos colocaram no chat, professor, eu tenho. E aí eu falei assim, se tiver, guarda, porque daqui a pouco isso aí vai virar uma... Se é que já não virou, né? É uma raridade. Então guarda isso aí como souvenir, guarda como lembrança, né? A ideia de fazer a conta aqui realmente é uma subtração, tá ok? Então a gente vai ter os 200 menos quanto? Era 89, não é isso? Isso, 89 e 47. 89 e 47, tá ok? Alguém me pediu, desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas falou, professor, por que não fez a conta lá da multiplicação dos 3,89 vezes o 23? Gente, é uma conta relativamente simples, comum, tá? Então, e assim, ela demanda um pouco de tempo, tal, coisa que infelizmente a gente não tem. É só por isso, mas não é coisa do outro mundo, é bastante simples. A ideia, né, que a gente optou por fazer essa aqui é por conta desse monte de zeros aqui. E aí, quando a gente tem a ideia dos centavos aqui, é importante você posicionar a vírgula, né? Então, aqui a ideia é quando você soma ou subtrai números que aparecem valores em centavos, no caso aqui em dinheiro, é importante que você posicione a vírgula embaixo da vírgula. Como a gente sabe, o zero ele não vai subtrair o 7, nem do 4, nem do 9. Então, a gente vai recorrer lá ao 2, né? Aquela coisa clássica, né? De resolução aqui, né? Então, esse 2 vai virar 1, ele vai emprestar 1 aqui, e ele vai emprestar na sequência, e vai virando uma sequência de 10 e 9, tá? Aqui. Da mesma forma, acho que esse é o jeito clássico de fazer uma subtração, né, Jonas? Eu aprendi desse jeito. Eu também, né? Então, aqui é possível, 10 menos 7, teremos o 3, 9 menos 4, teremos o 5, 9 menos 9, 0, 1 e 1, ou seja, aquela resposta que vocês já tanto fizeram ali, R$ 110,53 de troco. Esse 3 aqui, esse 3 centavos, realmente, ele é pouco comum. Vou apagar e vai subir a resposta para vocês, tá bom? Só para a gente ter uma ideia. Então, a estrutura era exatamente essa aqui, ó, 200 menos 89,47, 110,53. Parabéns a todos que fizeram. E fizeram na raça mesmo, né? Essa é importante. Essa questão do arredondamento, né, é muito importante aí, principalmente para você, que caso esteja pagando em dinheiro aí, e a questão do troco, né? É verdade. Essa questão dos 3 centavos é muito importante, porque pensa, se for numa quantidade pequena, 3 centavos não é nada, mas pensa numa quantidade grande, num volume grande ali de movimentação financeira. Pois é. É um valor relativamente grande, né? É verdade, é grande. Tá? Atividade 2, tá? Vamos seguir na mesma linha de raciocínio, né? Criar situações práticas. O casal Pedro e Ana Maria resolveu trocar
o jogo de sofá lá da sua casa, tá ok? Após pesquisarem bastante, encontraram um modelo desejado, que à vista custaria R$ 800, 880 reais, beleza? Tá? Ou eles poderiam fazer a prazo. E aí o vendedor veio com aquela ideia, tá? Pode comprar a prazo? Pode. Só que aí você vai pagar um jurinho. E aí eu coloquei o jurinho entre aspas aí, né? Para dar a intenção mesmo, né? Então, você vai pagar um jurinho, caso comprassem em 12 vezes de R$ 82,50. Então, à vista, 880. Posso comprar a prazo? Pode, mas você vai pagar um jurinho aí, tá? Em quantas vezes eu vou comprar a prazo? Você pode comprar em 12 vezes de R$ 82,50. Às vezes não fala nem que tem juros, né? Fala que é 880 o valor à vista, né? O valor ali que ele paga, ou 12 vezes de R$ 82,50, né? Aí a pessoa às vezes nem faz o cálculo mental Verdade. E já vai embora, né, Osmar? É verdade, né? Essa é a matemática da vida, das coisas, né? Que é o que é interessante. Tá? Vai aparecer para vocês ali a pergunta, beleza? Quanto custaria o sofá se fosse adquirido a prazo? Beleza? Então, à vista aí temos 880, a prazo, jurinho aí, entre aspas, 12 vezes de R$ 82,50. Todas as informações estão aí. 3 minutinhos para ele, Jonas. Ok. 3 minutinhos, a gente já retorna. A raça também, tá bom? Nada de calculadora por enquanto. Retornamos aqui, ó. Beleza. Muitas respostas, Osmar, como R$ 990 reais. Legal. Então, por exemplo, o Murilo colocou assim, ó, 990, fiz de cabeça, é muito fácil. Boa. O Josué também colocou 990. Muitos aqui colocando, o Rafael colocou aqui, ó, 990 também. Só que tem uma pergunta, ó. Diga. Essa é legal, a gente pode esclarecer aqui. A Isabelle perguntou o seguinte, aí, ó, se você tiver uma pergunta, colocar no chat. O que significa, no caso aqui, ela quer saber o que significa, a expressão, né, a prazo. A prazo. É isso? Ela quer saber o que significa. A prazo. Como que chama? Isabela? Isabelle. Isabelle, é o seguinte, tá? A prazo é quando você não tem o dinheiro à vista ou não quer comprar à vista e financia esse objeto, né, ou o que você quiser, em prestações. Tá? Normalmente essas prestações elas são dadas em quê? Em meses. Tá? Então o a prazo, né, você tem um prazo para pagar aquilo. É muito comum as vendas no Brasil hoje a prazo. Eu não sei o percentual exato, mas elas representam uma grande parte de tudo que se compra, tá? Principalmente objetos mais caros. Hoje em dia dificilmente você vai encontrar alguém que vai comprar, por exemplo, um carro à vista. Pode acontecer, pode, mas normalmente a gente compra a prazo ou financiado, ou seja, você pega esse valor à vista e fraciona, quebra ele em prestações. Nada mais do que parcelar, né, Osmar? Sim. O a prazo aí seria
o parcelamento, a forma de parcelar. Perfeito. E 990 tá certo? Tá correto. Tá? Vamos subir a resposta? Olha lá. Temos 12 vezes de R$ 82,50, portanto, temos lá um valor a prazo de R$ 990. Como você percebeu, tem um jurinho nessa história aí, tá? Que é foco da próxima pergunta, beleza? Tá. Quando o vendedor falou em jurinho, tá? Entre aspas aí, ele se referia na realidade a quantos por cento? Porque assim, tem um jurinho, tal. Beleza, 880, eu vou pagar 990, legal, tá, tem um jurinho, mas na prática, de quanto que é esse jurinho? Qual que é a porcentagem desse jurinho? A gente já trabalhou porcentagem bastante, beleza? 2 minutinhos a gente já retorna espera a resposta. Retornamos aqui. Ó, Osmar, a maioria aqui que eu consegui localizar respondeu como 12%. Tá. E mando outra pergunta aí, ó. Outra pergunta aí para você. Maria Eduarda colocou: eu tenho uma dúvida, o que significa à vista? À vista é você pagar no ato, não é? Ou seja, você não parcelar. Ou seja, você vai comprar um tênis, custa 200. Parcelado, eu vou pagar 10 vezes de 20. Beleza, está parcelado. À vista, eu pego meus R$200, a notinha de R$200, chego lá e tá pago. Ou seja, se eu for na padaria lá e comprar o pão e der em dinheiro, é à vista. À vista. Então. Ou seja, quando não é a prazo. Beleza? Então, mas aqui a maioria colocando 12%. Por exemplo, o Vinícius, a Laura também colocando aqui. A maioria colocando 12%. Beleza, vamos ver a resposta? Tá. Então, olha lá, a resposta vai ser a diferença entre o valor a prazo, que para a gente é 990, menos o valor à vista, que são os 880. Você vai perceber aí que tem uma diferença de quanto? De 110 reais. E aí a gente cai naquela coisa que a gente já insiste bastante, né? Quando a gente está falando em porcentagem, é a ideia de razão. Aí a gente está falando a parte pelo todo. Quanto que ele pagou a mais? Quanto que ele pagou de juros em reais? 110. Se eu pegar os 110, tá, e dividir por 880, que foi o valor à vista, eu chego nos 125 milésimos. Como a ideia é calcular a porcentagem, o que eu faço? Multiplico por 100, e aí vamos chegar nos 12,5%. Então, no financiamento aí, tá, do sofá, em um ano estão inseridos 12,5% de juros, beleza? Vai subir o QR Code, tá? E o link para vocês avaliarem a nossa aula. Faça seus comentários aí. E da minha parte eu encerro a aula de hoje. Jonas, obrigado. Obrigado aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando lá do desafio, de novo. Ontem nós colocamos lá a missão 3 para vocês fazerem lá o desafio, que era encontrar outra forma ou um cálculo mental para realizar lá a compra do pão e da mortadela, né? Então, a questão aí que vocês têm que colocar, nós queremos ver o caderno de vocês. Então, coloca lá, escreva no caderno de vocês como ficaria. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, até a próxima, Jonas. Né? Até a próxima. 40 minutos de aula, 45 é muito pouco. Então, complemente a aula que você tem, seja curioso, busque outras alternativas, né? Assista a aula novamente nos meios disponíveis aí, tá bom? E eu, da minha parte, agradeço a todos. Até a próxima.
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.